Olá a todos, bem-vindos de volta ao meu canal para mais um novo mistério com Molly Westbrook. Se você é novo aqui e nunca viu meu rosto, oi, sou Molly Westbrook e posto vídeos de crimes reais toda semana. Então, se você acha que esse é um conteúdo que pode te interessar, não deixe de se inscrever. Meu objetivo atual é tentar chegar a 50 mil inscritos até o final do ano. Enquanto estou gravando isso, estamos com cerca de 42 mil, então ainda temos um bom caminho pela frente. Mas ajudaria muito se você pudesse curtir este vídeo e também compartilhar meu canal com qualquer pessoa que você conheça que goste desse tipo de conteúdo. Também confira se você está inscrito, porque de acordo com a minha página de análises, cerca de 45% dos meus espectadores na verdade não estão inscritos no canal. De qualquer forma, como você pode ver pela duração deste vídeo, hoje vamos abordar um caso grande. Hoje vamos falar sobre Fred e Rose West, um casal de serial killers da Inglaterra que assassinou pelo menos 12 mulheres, sendo 2 delas suas próprias filhas. Esse é um caso que eu queria abordar há muito tempo, mas sempre achei um pouco assustador, porque há muita informação sobre esse caso por aí, e eu quero fazer justiça ao caso. Esse caso é muito sombrio e perturbador, é um dos piores casos que já pesquisei, então isso é só um aviso prévio. Mas enfim, vou parar de enrolar agora e vamos direto para a história de Fred e Rose West. Começando pela infância de Fred. Esse caso ocorreu no condado de Gloucestershire, sudoeste da Inglaterra. Mas a história de Fred começa em Much Marcle, que é uma vila no interior de Herefordshire. Fred West nasceu como Frederick Walter Stephen West, em 29 de setembro de 1941, filho de Walter West e Daisy Hill. Fred era o segundo filho de Walter e Daisy. No entanto, o primeiro bebê deles, uma menininha chamada Violet, nasceu prematuramente e, alguns dias após o nascimento, faleceu em seu berço. O casal teve 8 filhos ao todo, mas infelizmente 2 deles faleceram ainda bebês, sendo um deles Violet e o outro um menininho chamado David. Então, 6 dos filhos deles sobreviveram, e esses eram, obviamente, Fred, o filho mais velho, John, Daisy, Douglas, Kathleen, que também era conhecida como Kitty, e Gwen. Em 1951, quando Daisy deu à luz sua última filha, Gwen, a família West morava em Moor Court Cottage, que ficava ao lado de uma fazenda conhecida como Moor Court Farm. E Walter West trabalhava lá na fazenda. Ele era ordenhador e também ajudava na colheita. A casa era geminada, com 3 quartos, então, com 6 crianças, era bem apertado. Os 3 meninos tinham que dividir um quarto, assim como as 3 meninas, e eles viviam em condições bem precárias. A casa vivia suja e eles tinham sérios problemas com ratos. Eles tinham muitos ratos na propriedade, e Fred constantemente via sua mãe atirando nos ratos com a espingarda do marido. As crianças West eram submetidas a muitos abusos, elas apanhavam muito dos 2 pais. Tanto a mãe quanto o pai deles eram abusivos. E só como uma observação, houve até especulações de que Walter West também era um assassino, assim como seu filho Fred acabaria se tornando. Veja, antes de se casar com Daisy, Walter teve outra esposa que, se não me engano, era cerca de 20 anos mais velha do que ele. E um dia ela simplesmente morreu de repente. Walter disse que ela morreu por uma picada de abelha. No entanto, há teorias de que ele a matou. Por qual motivo, eu não sei. Embora isso não possa ser confirmado, não sabemos ao certo se foi isso que aconteceu, mas muita gente acredita que sim. Walter West era um homem muito violento e um predador sexual. Fred frequentemente testemunhava seu pai forçando-se sobre mulheres jovens e até crianças nos campos ao redor da fazenda. Ele via essas pessoas como objetos com os quais podia fazer o que quisesse, e não apenas pessoas. De acordo com fontes, ele também praticava bestialidade com os animais da fazenda, e era muito aberto sobre tudo isso, especialmente com seu filho mais velho, Fred. Na verdade, ele ensinava Fred a praticar bestialidade também. Walter não sentia vergonha de nada do que fazia. E, naturalmente, ao crescer, Fred achava que tudo isso era um comportamento normal. Ele cresceu com a mesma mentalidade do pai. Fred sempre foi o filho favorito da mãe.
Ele era claramente o favorito da mãe, que nunca via erro nele. Ela sempre foi muito protetora com o Fred, provavelmente porque ele era seu segundo filho. Obviamente, sua primeira filha, Violeta, faleceu. Então, quando o Fred nasceu, ela ficou ainda mais protetora com ele. Ela quase o adorava. Como já disse, podia ser bem abusiva. Daisy podia ser muito violenta com seus filhos, mas de todos eles, Fred provavelmente foi o que menos apanhou da mãe, porque ele era muito apegado a ela. Daisy ficava muito brava com quem criticasse ou tentasse punir seu filho. Naquela época, crianças eram frequentemente castigadas por professores na escola por mau comportamento. E sempre que Fred apanhava de um professor, ele ia chorando para casa e sua mãe aparecia na escola no dia seguinte e literalmente gritava e berrava com esse professor. Os colegas de Fred adoravam ver Daisy West enfrentando o professor, achavam muito divertido. Mas ao mesmo tempo, as outras crianças também zombavam do Fred porque a mãe dele ia defendê-lo na escola. Por fora, provavelmente parecia que os dois, Daisy e Fred, tinham apenas um laço muito próximo de mãe e filho. Mas na verdade, Daisy começou a abusar sexualmente do filho desde muito jovem. Ela frequentemente deitava na cama com o filho e o seduzia. E acredita-se que Fred perdeu a virgindade com a própria mãe. Aos 15 anos, Fred havia deixado a escola e nem se preocupou em fazer as provas. Ele não era nem um pouco inteligente. Fontes afirmam que, ao sair da escola, Fred lia e escrevia como uma criança de 7 anos. Ele foi trabalhar direto na fazenda com o pai, realizando várias tarefas. Ele ganhava muito pouco, mas acho que isso não o incomodava. Provavelmente ele preferia trabalhar na fazenda do que ir à escola. No geral, Fred não ligava muito para a aparência dele. Ele não se lavava muito. Ele também não escovava os dentes. Os dentes dele eram bem amarelos. Porém, às vezes ele se esforçava pelas garotas do clube de jovens local. Apesar da má higiene pessoal, muitas garotas jovens achavam Fred atraente. No entanto, Fred, tendo sido criado da maneira que foi pelo pai, não respeitava as mulheres. Se ele gostasse de uma garota no clube de jovens, simplesmente a agarrava, mesmo que ela não demonstrasse nenhum interesse por ele. Quando Fred tinha 17 anos, em 1958, ele juntou dinheiro para comprar sua primeira motocicleta, que era uma James de 125cc. A foto na tela agora mostra ele em sua nova motocicleta, com seus irmãos ao redor. Ele adorava seu novo veículo. Isso lhe dava um pouco de liberdade. No entanto, em 28 de novembro de 1958, ele acabou batendo essa motocicleta e colidiu com uma garota chamada Pat, que estava andando de bicicleta na direção oposta. Não se sabe exatamente o que aconteceu ou de quem foi a culpa do acidente, embora algumas pessoas acreditem que Fred colidiu com a bicicleta de Pat de propósito, mas não tenho certeza se acredito nisso porque ele amava esse veículo. Eu não acho que ele teria querido causar qualquer dano a ela. E além disso, ele ficou muito ferido nesse incidente. A própria Pat não sofreu nenhum ferimento grave. Ela teve alguns hematomas e cortes, mas fora isso, ela estava completamente bem. Não acho que ela precisasse de atendimento médico. Enquanto isso, Fred, na verdade, ficou inconsciente por causa do acidente, perdeu bastante sangue e ficou uma semana inteira sem acordar. Ele estava em coma, mas quando finalmente acordou, disse que sentiu como se estivesse, abre aspas, voltando dos mortos. Uma placa de aço foi colocada na cabeça dele. O nariz dele quebrou, o que fez com que ficasse torto pelo resto da vida. E ele teve que usar um suporte de metal em uma das pernas enquanto o osso se recuperava. Só 2 anos depois, em 1960, ele machucou a cabeça novamente no clube de jovens. Basicamente, uma noite ele estava no clube de jovens e tentou agarrar uma garota. Algumas fontes afirmam que ele tocou por baixo da saia dela enquanto ela estava nos degraus da escada de incêndio. E, em resposta, essa garota se vira e simplesmente bate nele, o que faz com que ele perca o equilíbrio e caia dos degraus da escada de incêndio, batendo a cabeça no chão de concreto. Novamente, a lesão na cabeça o deixou inconsciente e ele foi levado ao hospital em Hereford, recuperando a consciência cerca de um dia depois.
Mas dessa vez algo estava diferente. Essa lesão na cabeça parecia ter mudado algo em Fred. Ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Quero dizer, ele já era uma pessoa nojenta antes disso, mas agora ele estava simplesmente muito temperamental. Ele tinha um temperamento forte, era irritadiço e tinha muitas mudanças de humor violentas. E acredito que foi mais ou menos nessa época que ele começou a cometer pequenos furtos com alguns amigos. Eles roubavam porta-cigarros e Fred roubou, por exemplo, uma pulseira de relógio de ouro. E isso resultou no seu primeiro contato com a lei. Ele foi ao Tribunal de Magistrados de Ledbury acusado de furto e foi multado em 4 libras pelo crime, o que obviamente valia muito mais naquela época. E então, não muito tempo depois disso, em junho de 1961, quando Fred tinha cerca de 20 anos, ele se envolveu novamente com a polícia quando descobriram que ele havia estuprado sua irmã de 13 anos, Kitty, e a engravidado. Então ele foi preso e bem interrogado sobre isso, e Fred, para ser sincera, ficou realmente confuso e irritado por estar sendo sequer entrevistado. Ele admitiu à polícia que frequentemente molestava meninas mais novas. Ele fazia isso há anos e simplesmente não entendia todo esse alvoroço, porque para ele esse era um comportamento completamente normal. Ele tinha testemunhado seu pai Walter fazendo as mesmas coisas durante toda a sua infância. Então Fred pensava, ué, todo mundo não faz isso? Kit fez um aborto e a mãe de Fred, Daisy, aparentemente ficou tão enojada com o que o filho tinha feito. Ela realmente não queria mais ter nada a ver com ele depois disso. O que é irônico vindo dela, considerando que ela abusou sexualmente de Fred quando ele era criança. Mas, de qualquer forma, ele foi acusado de abusar sexualmente da pobre garota e foi a julgamento. No entanto, tudo simplesmente desmoronou. O julgamento desmoronou porque Kitty não queria enfrentar Fred no tribunal. Ela não quis testemunhar contra ele, então ele foi simplesmente liberado. Depois de tudo isso, Daisy mandou seu filho para morar com a tia e o tio por 1 ano. Mas no verão de 1962, ele voltou para a casa Moorcourt em Much Marcle e começou a morar com os pais novamente, continuando a trabalhar como ajudante de pedreiro. E foi mais ou menos nessa época que uma antiga paixão, uma ex-namorada de Fred, voltou para a vida dele. O nome dela era Catherine Casello, mas ela preferia ser chamada de Rena, por isso neste vídeo vou chamá-la assim. E ela tinha 16 anos quando conheceu Fred West, de 19 anos, em um baile no salão local em 1960. Ela era da Escócia e, assim como Fred, também tinha um histórico de furtos. E no verão de 1960, ela viajou para a Inglaterra para visitar alguns familiares. Como eu disse, ela conheceu Fred em um baile local e os dois rapidamente começaram a namorar e a dormir juntos. Mas ela ficou apenas alguns meses na Inglaterra antes de voltar para casa, na Escócia, onde começou a ganhar dinheiro com o trabalho sexual. E então, avançando alguns anos, em 1962, Rihanna voltou para a Inglaterra e começou a ver Fred novamente. E logo ela contou para ele que, na verdade, estava grávida de outro homem. Quando ela estava de volta à Escócia, ela dormiu com um motorista de ônibus asiático e ele a deixou grávida. No entanto, os dois, Fred e Rina, decidiram se casar e fingir para todos que Fred era, na verdade, o pai desse bebê. Pouco depois de se casarem, Fred e Rina decidiram se mudar para um apartamento na cidade de Cockbridge, na Escócia. E desde o início desse casamento, Fred não tratava sua esposa nada bem. Ele exigia sexo dela o tempo todo e, se quisesse, a forçava, até mesmo estuprando-a. E se ela resistisse e dissesse não, ele simplesmente a espancava. Mas além disso, acho que ele também esperava que ela fosse uma dona de casa típica. Ele queria que ela limpasse a casa diariamente e fizesse o jantar toda noite. Se o jantar não estava pronto na hora que ele queria, ele ficava violento, mesmo com Rina grávida. Ele não se importava, ele simplesmente batia nela mesmo ela estando grávida. Rihanna deu à luz uma menina no dia 22 de março de 1963 e a chamou de Charmaine. No entanto, Rihanna e Fred rapidamente perceberam que as pessoas não iam acreditar que Charmaine era filha de Fred, porque Charmaine era obviamente mestiça. Ela tinha a pele mais escura devido ao pai biológico asiático.
Então, eles inventaram uma história de cobertura e contaram para todo mundo que Rihanna, infelizmente, tinha perdido o bebê em um aborto espontâneo e, por isso, decidiram adotar uma criança mestiça, que era Charmaine. E parece que praticamente assim que Charmaine nasceu, Fred imediatamente decidiu que não gostava dela. Pouco mais de um ano após o nascimento de Charmaine, Rena deu à luz seu segundo bebê, que era biologicamente filho de Fred. Era outra menininha e eles a chamaram de Anna Marie. E Fred a tratava de forma muito diferente de como tratava Charmaine. Ele realmente não era muito legal com Charmaine, e acredita-se que isso provavelmente era porque ela não era sua filha biológica, então ele a tratava muito mal. Nessa época, Fred trabalhava como motorista de caminhão de sorvete e, uma vez, quando Charmaine pediu um sorvete, ele literalmente deu um tapa no rosto dela. Mas ele agia diferente com Anna Marie. Ele gostava tanto de Anna Marie e era carinhoso com ela, mas era horrível com Charmaine. Fred traiu sua esposa Rihanna muitas vezes com várias mulheres. Ele realmente costumava se gabar de que tinha engravidado tantas mulheres na Escócia. No entanto, quando ele descobriu que Rena estava traindo ele com um homem chamado John, ele ficou louco. Ele pegou John e Rena se beijando uma noite e ficou furioso com Rena, batendo nela tão violentamente. Então, basicamente, ele podia trair ela com várias mulheres, mas ela não podia fazer o mesmo. Quando ela traiu ele, ela foi espancada. Enfim, nessa época, a família estava morando em Glasgow, na Escócia, e eles tinham uma inquilina, acho, morando com eles, uma mulher chamada Isa McNeil. Rena e Fred concordaram em deixar Isa ficar com eles se ela cuidasse de Charmaine e Anna Marie quando eles estivessem fora de casa. E Isa rapidamente percebeu como Fred tratava mal sua família. Ela percebeu que Fred mantinha efetivamente suas duas filhas, Charmaine e Anna Marie, em gaiolas na maior parte do tempo. Quando eu digo gaiolas, não eram gaiolas de verdade. Basicamente, lá eles tinham beliches e ele fazia tanto Anna Marie quanto Charmaine dormirem na parte de baixo do beliche, colocando ripas de madeira ao redor para que elas não pudessem sair. Elas eram mantidas nessa gaiola com frequência, especialmente Charmaine, porque ele não gostava dela. Ela era mantida lá dentro às vezes por horas e horas e horas. Deve ter sido algo horrível. De qualquer forma, Isa McNeil estava trabalhando para os West como babá, e eventualmente ela apresentou Fred e Rena a uma amiga dela, Anna McFool, de 16 anos. Anna gostava muito da família West, especialmente de Fred, enquanto ainda lamentava a perda do namorado Duncan. Ele havia morrido após um acidente no trabalho, e claro, ela ficou arrasada com isso. Então acho que passar um tempo com a família West foi uma distração muito boa para ela. Era novembro de 1965 e a família já morava na Escócia há alguns anos. Mas tudo isso estava prestes a mudar, porque um dia, quando Fred estava dirigindo sua van de sorvete por Glasgow, ele acabou atropelando um menino de 4 anos e, infelizmente, esse menino faleceu. Fred foi preso e interrogado pela polícia, mas logo ficou claro que ele realmente não tinha intenção de atropelar o menino. Foi um acidente genuíno, então ele foi liberado sem acusações. Mas a partir desse momento, as pessoas locais realmente não gostavam de Fred West, porque, mesmo tendo sido um acidente, ele havia matado uma criança de 4 anos. Então, as pessoas simplesmente pararam de comprar dele. Ele não estava mais ganhando dinheiro com sua van de sorvete, e como resultado, Fred decidiu juntar sua família e se mudar para Gloucester, na Inglaterra. Eles moravam em um trailer em um parque de trailers, e não só Fred, Rena e seus 2 filhos se mudaram para lá, mas também Isa McNeil e Anna McFool. Todos eles moravam nesse único trailer, o que deixava o espaço muito apertado. Fred conseguiu um emprego em um matadouro. Isa McNeil continuou trabalhando como babá deles, e eu não acredito que Rena e Anna McFool trabalhassem muito. Acho que às vezes faziam babá para os vizinhos, mas fora isso ficavam sempre em casa. Eventualmente, Rena e Isa McNeil voltaram para a Escócia porque estavam cansadas do tratamento de Fred, especialmente Rena. Ele ainda era muito abusivo e violento com ela.
Ela simplesmente não aguentava mais, então elas voltaram para a Escócia e Rina realmente queria levar suas filhas, Anna-Marie e Charmaine, com ela, mas é claro que Fred, sendo o homem controlador que era, não permitiu. Mas ela viajava de volta para Gloucester sempre que podia para visitar suas duas filhas e continuava tentando conseguir a guarda total delas. Então, como você pode perceber, a única mulher das 3 que ficou com Fred em Gloucester foi Anna McFall, e elas rapidamente começaram o próprio relacionamento. Ela estava completamente apaixonada por Fred West, e quando Rena e Isa foram embora, ela se tornou a nova babá de Charmaine e Anna-Marie. E Anna fez o máximo possível para cuidar das meninas quando Fred estava no trabalho, mas você tem que lembrar que ela era apenas uma adolescente. Ela tinha apenas cerca de 16 anos, então era realmente difícil para ela, e por isso Fred decidiu colocar tanto Charmaine quanto Anna-Marie em lares adotivos, e elas entrariam e sairiam do sistema de acolhimento nos anos seguintes. As duas meninas realmente não tiveram uma infância estável, uma vida estável. Quando Fred cuidava delas, as mantinha consigo, mas quando não podia, devolvia ao sistema de acolhimento. No início de 1967, Anna McFall, na verdade, ficou grávida de Fred, e pelo que pude perceber, ela estava animada com essa gravidez. Ela queria ter o bebê de Fred e tentou convencê-lo a se divorciar de Rena, porque até esse momento eles ainda não tinham se divorciado e Rena estava morando em Gloucestershire ou perto dali, em seu próprio trailer, porque ainda tentava recuperar as filhas. Anna tentou convencer Fred a se divorciar de Rena e se casar com ela. Mas Fred via isso como um problema, ele via essa gravidez como um problema. Ele não queria que Anna tivesse esse filho. Na verdade, ele não queria mais nada com Anna e por isso decidiu matá-la para se livrar dela. Acredita-se que ela foi assassinada em julho de 1967, quando foi vista pela última vez e já estava grávida de vários meses. Inicialmente, anos e anos depois, em entrevistas à polícia, Fred negou ter matado Anna McFall, mas em junho de 1994, 27 anos após seu desaparecimento, seus restos mortais desmembrados foram encontrados enterrados em um campo nos arredores de Muchmarkel, e o esqueleto de seu bebê não nascido estava ao lado dela. Acredita-se que Fred tirou o bebê de seu útero. Enrolado no pulso de Anna havia um cordão de roupão, então ele claramente tentou contê-la, e seus dedos das mãos e dos pés também haviam sido cortados, algo que Fred continuaria fazendo nos outros assassinatos. Ele cortava os dedos das mãos e dos pés de suas vítimas e os descartava em outro lugar, porque sem eles não poderiam ser identificadas por impressões digitais, e sem impressões digitais seria muito mais difícil identificar os corpos. E embora Fred tenha inicialmente negado o assassinato de Anna para a polícia, fontes dizem que ele admitiu para alguém que o visitou na prisão anos depois que ele esfaqueou Anna até a morte. Após a discussão deles. O corpo de Anna McFall foi o último das vítimas de Fred a ser encontrado nos anos 1990, mas ela é sua primeira vítima confirmada. Então, ela foi o primeiro assassinato dele, mas foi a última a ser encontrada. Após o assassinato de Anna, Fred mudou-se para um novo parque de trailers em Bishop's Cleeve, Gloucestershire, e reatou com Rena. Não sei se ela alguma vez questionou o que aconteceu com Anna McFall, mas se questionou, tenho certeza de que Fred teria inventado alguma desculpa sobre onde ela estava. Mas eles reataram e passaram a viver juntos no trailer com as duas crianças, Charmaine e Anna-Marie. E acredita-se que Fred começou a abusar sexualmente de sua enteada, Charmaine, por volta dessa época. O relacionamento dele com Rena parecia estar bem por um tempo, mas apenas um ano depois de terem reatado, ela decidiu deixá-lo novamente. Mais uma vez, as crianças ficaram sob seus cuidados. Acredita-se que Fred possa ter cometido um segundo assassinato em janeiro de 1968. Mary Baston, 15 anos, foi vista pela última vez em um ponto de ônibus na Bristol Road, Gloucester. Mais tarde, você vai notar que ele capturou várias vítimas justamente nesses pontos de ônibus.
Mary e Fred se conheciam porque ela trabalhava em uma cafeteria que Fred costumava frequentar. E de acordo com um livro que li sobre esse caso, ele realmente admitiu para um membro da família que matou Mary e se gabava disso, como se fosse algo do qual se orgulhar, porque para ele era. Mas ele nunca admitiu para a polícia e nunca houve nenhuma prova concreta de que ele a matou. E acredito que o corpo dela nunca foi encontrado. Então ele pode ter matado ela ou pode não ter matado. Nós não sabemos. Esse caso não está confirmado. E então, mais tarde, naquele mesmo ano, em novembro de 1968, Fred West, de 27 anos, conheceu a mulher que se tornaria sua cúmplice nos abusos sexuais e assassinatos de várias mulheres. O nome dela era Rosemary Letts. Fred trabalhava como entregador de uma padaria na época e conheceu Rose, que tinha 15 anos. Sim, 15 anos, ela era 12 anos mais nova que ele. Ele a conheceu em um ponto de ônibus em Cheltenham. Fred começou a conversar e flertar com Rose, e ele fazia isso praticamente todos os dias durante o trabalho com muitas garotas. Ele amava o trabalho de entregador por esse motivo. Isso significava que ele podia dirigir por aí e paquerar as garotas da região. Mas havia algo diferente em Rose Letts. Ele se interessava por ela mais do que por qualquer outra garota que conheceu. Mas antes de falarmos mais sobre o que acontece a seguir com esses dois, deixa eu te contar sobre a infância de Rose, que na verdade foi bem parecida com a do Fred em alguns aspectos. Rosemary Pauline Letts nasceu em 29 de novembro de 1953, no condado de Devon, no sudoeste da Inglaterra. O pai dela se chamava William Letts, ou Bill, como ele preferia ser chamado, e a mãe dela se chamava Daisy Fuller. Daisy e Bill tiveram 7 filhos. Eles tiveram 4 meninas e 3 meninos, e Rose foi a 5ª filha deles. A família era bem pobre, nunca tiveram muito dinheiro, e ambos os pais de Rose tinham problemas de saúde mental. O pai dela, Bill, era esquizofrênico paranoide e era um homem muito controlador e violento. Ele era muito abusivo com a esposa Daisy. Ele esperava que ela fosse uma dona de casa típica. Ele exigia que ela cozinhasse todas as refeições e mantivesse a casa impecável. Caso contrário, ele se tornava violento. As pessoas da vila constantemente viam Daisy com hematomas nos olhos onde Bill a havia agredido. E todo esse abuso resultou em Daisy sofrendo de uma depressão muito severa. Quando ela estava grávida de Rosa, sua 5ª filha, ela foi encaminhada para um hospital psiquiátrico, onde um psiquiatra sugeriu que ela fizesse terapia eletroconvulsiva, ou seja, terapia de choque elétrico, para tentar ajudar com a depressão. E ela concordou. Acho que ela estava disposta a tentar qualquer coisa. Ela recebeu alguns tratamentos de eletroconvulsoterapia durante a gravidez. Ela era amarrada e recebia um medicamento relaxante muscular, e então eletrodos eram colocados em seu couro cabeludo, que, ao serem ligados, faziam a eletricidade passar por seu cérebro. Então, enquanto Rosa estava crescendo e se desenvolvendo no útero, sua mãe estava recebendo terapia de choque elétrico, e muitas pessoas acreditam que isso afetou o cérebro de Rosa. O último tratamento de Margarida foi pouco antes do nascimento de Rosa, e desde bebê já era claro que Rosa era diferente dos irmãos. Quando ela estava no carrinho de bebê, balançava-se tão violentamente que o carrinho se movia, e isso era algo que ela continuaria fazendo durante o resto da infância. Ela balançava a cabeça por literalmente horas e horas, para frente e para trás, para frente e para trás. Ela não era uma criança muito inteligente. As pessoas diziam que ela era lenta, e seus irmãos a apelidaram de Rosie Sonolenta. Andrew, seu irmão mais velho, disse que Rose era, abre aspas, burra como 2 tábuas. Por causa disso, porque ela não era muito inteligente e também pelo fato de estar um pouco acima do peso, ela sofria bastante bullying na escola, mas, para ser justa, ela sabia se defender. Ela costumava ficar muito abalada com o bullying e ia para casa chorando depois da escola, mas à medida que foi crescendo, passou a reagir ao bullying com violência. Ela atacava quem praticava bullying contra ela. Além de ser abusivo com a esposa, Bill Letts também era muito abusivo com os filhos. Tenho outra citação aqui de Andrew, o irmão de Rose, sobre o abuso que eles sofreram nas mãos do pai. Ele disse, abre aspas,
Quando ele ficava com raiva, perdia o controle. Ele ameaçava com faca ou machado, batia nas crianças e não se importava com os limites. Embora, para ser sincera, Rose provavelmente foi a que menos apanhou do pai entre todas as crianças. Ela parecia ser a favorita dele. Parecia que Rose sabia como agradar o pai, mas ela foi abusada sexualmente por ele desde muito jovem. Acredito que ele provavelmente também abusou sexualmente das outras filhas, as irmãs mais velhas de Rose. Mas elas saíram de casa assim que puderam para se afastar dele. Assim como Fred perdeu a virgindade com a mãe, parece que Rose provavelmente perdeu a dela com o pai, Bill. Quando Rose entrou na adolescência, por volta dos 12 ou 13 anos, ela parecia ter desenvolvido uma fascinação por sexo e andava pela casa completamente nua na frente dos irmãos. Ela queria que eles a vissem nua e, enquanto o pai continuava a abusar sexualmente dela, Rose, na verdade, começou a abusar sexualmente do irmão mais novo, Graham. Ela subia na cama do irmãozinho à noite quando ele tinha cerca de 9 ou 10 anos e o agredia sexualmente. Obviamente, Graham, por causa da idade, não entendia o que era sexo e achava que a irmã só estava sendo muito carinhosa com ele. Ele achava que ela estava sendo uma irmã carinhosa. Ele queria carinho e amor porque não recebia nada disso dos pais, e Rose continuou abusando de Graham por anos até que ela finalmente saiu de casa. Quando adolescente, Rose nunca se interessou de verdade por garotos da sua idade. Ela se interessava muito mais por homens mais velhos, e quando os pais não estavam em casa, ela andava pela vila e simplesmente conversava e flertava com caras mais velhos, homens adultos. Além disso, aos 13 anos, a família Letts fez as malas e se mudou de Devon para Bishop's Cleeve, em Gloucestershire. Mas Rose só morou lá por cerca de 2 anos, quando sua mãe, Daisy, decidiu deixar o marido abusivo, Bill, e se mudou para Cheltenham com Rose e seus 2 irmãos mais novos. Acredito que Daisy e Bill acabaram voltando a ficar juntos, mas Rose logo decidiu que queria morar com o pai, então voltou a viver com ele em Bishop's Cleeve, mas trabalhava como garçonete em uma casa de chá em Cheltenham. Então ela pegava o ônibus para lá com frequência por causa do trabalho e para ver a mãe. E, como eu disse antes, foi lá que ela conheceu Fred West, de 27 anos. Ela o conheceu em um ponto de ônibus em Cheltenham. Segundo uma fonte, ao conhecer Fred, Rose inicialmente pensou que ele era um sem-teto devido à sua aparência. Como já disse, Fred tinha péssima higiene pessoal. Ele raramente se lavava ou escovava os dentes, então acho que Rose não estava realmente interessada nele no começo. Mas Fred era um homem muito charmoso. Ele era um grande paquerador e Rose rapidamente se apaixonou por ele. Eles começaram a sair juntos em alguns encontros e Fred começou a dar a ela alguns presentes bem caros, que acredita-se que ele simplesmente havia roubado, mas Rose adorou. Ela adorava a atenção que esse homem mais velho estava dando a ela. Eventualmente, Fred apresentou Rose à sua filha Ana Maria e à enteada Charmaine. E, em poucas semanas, Rose deixou o emprego e concordou em se tornar a nova babá das meninas. Então, nesse ponto, Fred e Rose já estavam em um relacionamento e Fred estava muito feliz por ter encontrado uma garota como Rose, porque ele realmente gostava de sexo violento e sádico, e nunca tinha tido uma parceira antes que estivesse disposta a fazer isso com ele. Ele sempre tinha que forçar isso. Hannah não gostava nem um pouco disso. Ela se recusava a participar dos jogos sexuais dele, então ele simplesmente a estuprava. Mas Rose não recusava, ela era bem aberta a tudo isso. Rose logo apresentou seu novo namorado, seu primeiro namorado de verdade, Fred, aos seus pais, Bill e Daisy, e ambos desaprovaram Fred imediatamente, especialmente o pai de Rose e Bill. Ele não suportava Fred. Ele importunava Fred e chegou a acionar a polícia e os serviços sociais, porque Rose era menor de idade. Obviamente, ela tinha apenas 15 anos e ele sentia que Fred, esse homem adulto de 27 anos, estava se aproveitando de sua filha, o que de fato estava acontecendo. Não que Bill fosse melhor, ele já abusava sexualmente da filha há anos.
Eu simplesmente acho isso tão absurdo. É uma situação parecida com a de Fred e sua mãe. Obviamente, Fred engravidou sua irmã de 13 anos, Kitty, e sua mãe praticamente o deserdou na época por causa disso. Ela o odiava pelo que ele fez, e eu concordo que é nojento, mas eu só acho estranho que ela se ache no direito de criticá-lo por isso, sendo que ela abusou sexualmente dele quando ele era criança. E é a mesma situação com Bill. Ele odiava Fred e sentia que ele estava se aproveitando da filha de 15 anos dele, mas Bill vinha abusando sexualmente de Rose há anos. Eu não sei, talvez fosse ciúmes, talvez ele estivesse realmente com ciúmes de Fred porque ele queria Rose. Então Bill mandou a filha para um lar de adolescentes problemáticos em Cheltenham, numa tentativa de mantê-la longe de Fred. Mas não funcionou nem um pouco porque ela simplesmente o visitava nos fins de semana quando tinha permissão para sair do lar. O tempo dela no lar terminou quando ela tinha 16 anos, e depois disso ela foi morar com Fred. E, quando tinha 17 anos, o casal já havia se mudado para um apartamento em Gloucester, na 25 Midland Road. Lá eles moravam com Charmaine e Anna Marie, e outra criança já estava a caminho. Rose estava grávida do primeiro filho deles, e no dia 17 de outubro de 1970, ela deu à luz uma menina, e eles a chamaram de Heather. Apenas 2 meses após o nascimento de Heather, Fred foi preso por roubar no trabalho. Na época, ele trabalhava como mecânico de veículos na Cotswold Tires e roubou 5 pneus de lá, provavelmente para vender depois. De qualquer forma, eles descobriram e o denunciaram à polícia, e ele foi acusado de roubo e enviado para a prisão, o que fez com que Rose ficasse responsável por cuidar de Charmaine, Anna Marie e da recém-nascida Heather, algo que ela achou muito difícil. Ela passou de não ter filhos e praticamente nenhuma responsabilidade para, de repente, ter que cuidar de 3 crianças sozinha. Ela tratava Charmaine e Anna Marie muito mal. Ela batia nelas quando se comportavam mal e gritava o tempo todo. O ambiente era horrível para as meninas, mas a essa altura elas já estavam acostumadas. Elas já eram muito maltratadas por Fred, especialmente Charmaine, e Anna Marie sempre dizia que Charmaine, apesar de ter apenas uns 8 anos, era muito determinada e corajosa. Não importava quantas vezes ela fosse gritada ou apanhasse, ela nunca chorava, e parece que Rose odiava isso. Ela odiava não conseguir quebrar Charmaine, então, em vez disso, ela simplesmente batia nela ainda mais. Charmaine dizia constantemente para Rose: nossa mãe de verdade não nos trataria assim. Minha mãe de verdade não faria isso, e isso deixava Rose furiosa. No dia 28 de março de 1971, Charmaine foi levada ao hospital porque tinha um ferimento perfurante bastante grave no tornozelo esquerdo. Não se sabe exatamente como ela sofreu esse ferimento, mas acredita-se que foi causado por Rose, que de alguma forma conseguiu explicar a situação para os médicos. Não sei que desculpa ela deu, mas eles acreditaram. E então, não muito tempo depois desse incidente, Charmaine, de apenas 8 anos, simplesmente desapareceu de repente. Rose West matou a menina de 8 anos. Acredita-se que foi pouco antes de Fred ser solto da prisão, em junho de 1971. Anos depois, foi provado que Charmaine foi morta enquanto Fred estava na prisão, então Rose teve que ser a responsável pelo assassinato, mas acredita-se que Fred sabia do crime. Alguns acreditam que os dois planejaram isso antes, pois Charmaine era difícil de lidar. Então Rose a matou, e quando Fred finalmente saiu da prisão, ele enterrou o corpo dela no quintal, perto da porta dos fundos do apartamento na Midland Road. Ele removeu os dedos das mãos e dos pés dela, assim como os pulsos e tornozelos. E quando as pessoas perguntavam para onde Charmaine tinha ido, Fred e Rose simplesmente diziam que a menina de 8 anos tinha ido morar com a mãe biológica dela, Rena. Só que eles tiveram um problema quando Rena apareceu um dia, em agosto de 1970, e também perguntando onde Charmaine tinha ido, e Fred entrou em pânico. Ele percebeu que não podia deixar Rena descobrir o que realmente aconteceu com a filha dela, e então bolou um plano para se livrar dela também. Ele disse para Rena que a levaria para ver a filha, mas que elas teriam que dirigir até onde ela estava. Elas tinham que ir de carro até lá. Então, Rena entrou no carro de Fred e ele começou a dirigir.
Eles pararam em um bar e lá Fred fez Rina beber, beber e beber muito álcool, até que ela ficou intoxicada, para que, quando ele a atacasse, ela tivesse dificuldade para se defender e resistir, porque estaria muito bêbada. Eventualmente, elas saíram do bar, voltaram para o carro de Fred e pouco depois, Fred estrangulou sua ex-parceira Rina até a morte. Ele levou o corpo dela ao seu apartamento na 25 Midland Road, esquartejou e colocou os restos em sacos plásticos. Ele colocou os sacos no carro e enterrou Rina em um campo chamado Letterbox Field, que ficava ao lado do campo onde ele enterrou sua primeira vítima, Anna McFool. Quando os restos mortais de Rina foram descobertos anos depois, foi constatado que ela tinha um cano de metal inserido em sua garganta e um bumerangue de plástico infantil também foi encontrado junto aos seus restos. Acredita-se que esses itens foram usados para agredir e torturar Rina antes de sua morte. Meses depois, em janeiro de 1972, Fred se casou oficialmente com Rose, tornando-a Rose West, e eles realmente se casaram em segredo. Pelo que pude perceber, eles não contaram para nenhuma das famílias que iam se casar e nenhum dos amigos ou familiares compareceu ao casamento. Eu não sei o motivo por trás disso, né? Porque eles escolheram não contar para ninguém. Talvez tenha sido por causa do pai da Rose, porque ele realmente desaprovava o Fred. Mas os recém-casados logo decidiram que queriam sair do apartamento deles na Midland Road, número 25, para uma casa maior, porque queriam ter mais filhos e queriam criar a família em uma casa maior, mas também queriam ter mais espaço para a Rose trabalhar. Veja, ela já trabalhava como profissional do sexo há algum tempo, e eles queriam uma área separada na casa para ela e seus clientes. E, eventualmente, eles encontraram a casa perfeita, uma casa que anos e anos depois se tornaria infame, número 25 da rua Cromwell, em Gloucester. Era uma casa geminada de 3 andares com um porão ou adega, e Fred e Rose decidiram que, para ganhar um dinheiro extra, alugariam alguns dos quartos do andar de cima para inquilinos. E eu acredito que esse andar também era onde Rose recebia seus clientes. Fred era quem encontrava os clientes para Rose. Ele era basicamente o cafetão dela e simplesmente perguntava diretamente às pessoas: "Você quer dormir com minha esposa?" E se respondessem que sim, ele as levava até ela. Ele também tirava fotos nuas de Rose e as colocava em revistas, esperando conseguir mais clientes dessa forma. Como sabemos, Fred tinha um apetite sexual muito sádico. Ele adorava sexo violento, mas parece que mais do que tudo ele gostava mesmo era de assistir Rose, de ver sua esposa fazendo sexo com outros homens. Isso parecia excitá-lo mais do que qualquer outra coisa. Rose fazia seu trabalho sexual em um cômodo específico da casa que eles chamavam de quarto da Rose, e Fred mandou instalar buracos de espião nesse quarto. Ele fez vários buracos nas paredes para poder assistir ela fazendo sexo com esses homens. Ele também gostava de ouvir a esposa fazendo sexo e colocou babás eletrônicas no quarto da Rose para poder escutar o que estava acontecendo lá em cima, em toda a casa. Mesmo quando estava com os filhos, ele simplesmente ouvia a esposa fazendo sexo pelo monitor, o que significava que as crianças também podiam escutar. E quando o pai da Rose, Bill Letts, descobriu o que a filha estava fazendo, ele também começou a visitar o quarto da Rose. Ele ia lá para fazer sexo com a própria filha. Na verdade, ele era um dos clientes regulares dela. Em junho de 1972, Rose deu à luz a segunda filha deles, que eles chamaram de Mae West. Agora tinham 3 crianças em casa, Anna Marie, Heather e Mae. E em setembro de 1972, Anna Marie, que tinha 8 anos, foi levada para o porão da casa. Agora, esse porão se tornaria a câmara de tortura de Fred e Rose, que eu acho que Fred tinha a prova de som. Nos anos seguintes, ele levaria muitas mulheres até lá, onde as agrediria sexualmente e as mataria. E sua primeira vítima nessa câmara de tortura foi sua filha de 8 anos. Ele e Rose levaram Anna Marie até esse porão, e eu não vou entrar em detalhes sobre o que fizeram com ela, porque é horrível.
mas Rose basicamente segurou a menina de 8 anos enquanto Fred a estuprava, e eu tenho uma citação da Anna Marie sobre esse sofrimento, e ela disse: "Me disseram que eu deveria ser muito grata e que eu tinha sorte de ter pais tão carinhosos que pensavam em mim. Eles iam me ajudar e garantir que quando eu me casasse, eu seria capaz de satisfazer meu marido e manter meu marido. Me fizeram acreditar que todos os pais amorosos eram iguais." Em novembro de 1972, Fred e Rose estavam dirigindo pela cidade de Tewksbury quando notaram uma adolescente na beira da estrada pedindo carona com o polegar. Eles pararam ao lado dela e descobriram que a garota era Caroline Roberts, de 17 anos, cujo sobrenome era Owens na época. Ela era Caroline Owens. Ela estava procurando uma carona para casa. Ela morava em Cinderford, um pouco além de Gloucester. Então Fred e Rose ofereceram carona até Gloucester, onde moravam. E Caroline, na verdade, gostou muito de Fred e Rose no começo. Eles pareciam um casal muito gentil e amigável. Então ela ficou encantada quando eles lhe ofereceram um emprego como babá das crianças. Caroline aceitou a oferta. Ela se mudou para a casa deles e dividia um quarto com Anna Marie. E era muito óbvio para ela que Anna Marie tinha muito medo dos pais, mas ela não sabia o motivo. Em um certo momento, Fred fez um comentário para Caroline dizendo que, se ela precisasse, ele sabia fazer abortos. Ele disse que já tinha feito muitos abortos antes. Ele também começou a contar para ela que Anna Marie, de 8 anos, não era mais virgem. Ele disse que ela já tinha perdido a virgindade e Caroline, claro, ficou muito confusa com isso porque Anna Marie tinha apenas 8 anos, então ela perguntou: "Como assim?" E Fred disse para ela que Anna Marie tinha perdido a virgindade quando sofreu um acidente. Ele disse que um dia Anna Marie caiu da bicicleta e que um dos guidões entrou na vagina dela e que ela teve que ir para o hospital porque estava sangrando e sentindo muita dor. Mas, obviamente, isso era só uma mentira para encobrir o que realmente aconteceu, e ele contou essa história para Caroline na frente de Anna Marie. Como eu disse antes, Caroline realmente gostava do Fred e da Rose no começo. Mas depois de um tempo, ela começou a se sentir muito desconfortável perto deles, especialmente do Fred, porque ele fazia vários comentários sobre abortos e sobre Anna Marie, e tudo o que ele falava era sobre sexo. Em uma ocasião, o casal pediu para Caroline participar de uma orgia com eles e foi aí que ela decidiu que não queria mais trabalhar para eles nem morar com eles, então ela se mudou. No entanto, Fred e Rose não iam deixá-la escapar, então cerca de um mês depois, mais ou menos um mês depois que ela se mudou, eles decidiram tentar encontrar Caroline. Nesse ponto, eles já conheciam bem a rotina dela, sabiam em que dia e mais ou menos a que horas ela estaria pegando carona. Era algo que ela fazia com frequência. Ela costumava ir a pé para a casa do namorado, Tony, e voltar. Enfim, numa noite de dezembro de 1972, por volta das 22h30, eles avistaram Caroline à beira da estrada. Ela tinha acabado de sair da casa do namorado e Fred e Rose pararam o carro ao lado dela. Imediatamente, Rose saiu do carro e começou a pedir desculpas para Caroline. Ela disse: "Desculpe se causamos desconforto, só estávamos brincando. Não foi nossa intenção." E ela oferece uma carona para Caroline como pedido de desculpas, e Caroline aceita a carona. Então Caroline entra no banco de trás do carro e Rose entra junto com ela e diz que só quer bater um papo de garota com ela. Mas quando Fred começa a dirigir, Rose começa a tocar Caroline. Ela começa a acariciar o rosto dela e tocar o seio dela, e Fred começa a perguntar como eles são, como são os seios dela. E então Rose começa a tentar beijar Caroline, e Caroline se sente muito desconfortável, então ela afasta Rose. Quando ela faz isso, Fred se vira, ele já havia estacionado o carro. Ele se vira e começa a socar o rosto da Caroline, de 17 anos, repetidamente, até que ela fique inconsciente. Quando ela acordou, já estava amarrada e Fred tinha voltado para casa na Cromwell Street.
Eles forçaram Caroline a entrar na casa e a levaram para um dos quartos no andar de baixo e, pelas próximas 12 horas, ela foi agredida sexualmente e espancada naquele quarto por ambos, Fred e Rose West. Na manhã seguinte, Caroline ouviu baterem na porta. Os West receberam uma visita e então Fred foi atender a porta enquanto Rose ficou no quarto com Caroline. E Caroline viu uma oportunidade de tentar pedir ajuda. Então ela tentou gritar, mas assim que fez isso, Rose pulou e pressionou um travesseiro sobre o rosto dela para silenciá-la. A pessoa que bateu na porta logo foi embora e Fred ficou absolutamente furioso com Caroline por ela ter tentado gritar, e ele disse para ela, abre aspas, vou te manter no porão e deixar meus amigos negros ficarem com você, e quando terminarmos com você, vamos te matar e te enterrar debaixo das pedras de Gloucester. Fred estuprou Caroline naquela manhã e, surpreendentemente, depois disso, ele ficou muito arrependido. Ele começou a chorar e a dizer que sentia muito pelo que eles fizeram com ela, o que, na minha opinião, não era verdade. Eu não acho que ele estava arrependido de verdade, acho que ele só pediu desculpas porque queria que ela voltasse a ser babá das crianças. Depois de terem feito tudo isso com Caroline, eles literalmente perguntaram se ela voltaria para cuidar das crianças e ser a babá deles, e Caroline ficou tão assustada com o que poderia acontecer se dissesse não, então ela disse que sim. Eventualmente, Caroline consegue escapar da casa e volta para sua casa, onde sua mãe percebe que ela está com hematomas por todo o corpo, e Caroline conta para ela o que aconteceu, o que Fred e Rose West fizeram com ela. A polícia foi acionada, Fred e Rose presos e acusados, e Caroline deveria depor no julgamento, mas não conseguiu enfrentar a situação. Ela não conseguia reviver aquela noite horrível, então se recusou, e como resultado, tanto Fred quanto Rose foram libertados. A única punição deles foi uma multa. Ambos foram multados em 50 libras cada um por uma acusação de agressão indecente, e foi só isso. Felizmente, Caroline conseguiu escapar de Fred e Rose West com vida, mas muitas garotas não conseguiram, e agora vou falar sobre a onda de assassinatos deles. Mas, antes disso, vou passar rapidamente pelos nomes dos filhos de Fred e Rose, porque, ao longo dos anos em que cometeram esses assassinatos, Rose teve vários outros filhos, sendo o último nascido em 1983. Então, primeiro vieram Charmaine e Anne-Marie, que eram filhas de Fred e Hannah, mas, como sabemos, Fred e Rose assassinaram Charmaine e Rena. Depois de Anne-Marie veio Heather, depois May. Após May, nasceu o primeiro menino do casal, Stephen. Depois vieram mais duas meninas, Tara e Louise, outro menino, Barry, e finalmente mais duas meninas, Rosemary Jr. e Luciana. No entanto, pelo menos 3 dessas crianças não foram realmente filhos de Fred. Algumas delas foram concebidas pelos clientes de Rose, e eu realmente li em algumas fontes que algumas pessoas acreditavam que o próprio pai de Rose, Bill, poderia ser o pai de um dos filhos dela. Como sabemos, ele era um cliente regular dela, mas eu não sei se isso já foi comprovado, que ele foi o pai de um dos filhos dela. Não tenho certeza, só li isso em algumas fontes. Os filhos que não foram gerados por Fred tinham a pele mais escura porque Rose dormia principalmente com homens negros. Fred, na verdade, preferia que ela dormisse com homens negros, mas ainda assim fingia ser o pai biológico deles, apesar de terem a pele mais escura. E quando as crianças perguntavam por que tinham a pele um pouco mais escura do que os outros irmãos, Fred dizia que era porque ele tinha uma bisavó negra. Como você deve ter imaginado, todas as crianças eram muito maltratadas por Fred e Rose. Todas elas foram muito maltratadas, mas pelo que eu pude perceber, Rose era na verdade pior do que Fred. Ela era mais violenta com os filhos do que Fred. Ela aplicava os castigos, batia neles constantemente e gritava com eles. Parece que eles provavelmente tinham mais medo de Rose do que de Fred.
As crianças foram levadas ao hospital inúmeras vezes ao longo dos anos depois de serem espancadas, porque tinham ferimentos muito graves e todas as vezes Fred e Rose conseguiam explicar esses ferimentos dizendo que eram acidentes, e nenhum deles foi relatado aos serviços sociais. Agora vamos para a onda de assassinatos. Até esse momento, havia 3 assassinatos confirmados atribuídos a Fred e Rose West. Obviamente, havia Anna McFool e Hannah Costello, ambas ex-parceiras de Fred, e ambas assassinadas por ele, além da filha de Hannah, Charmaine, que, como sabemos, foi morta por Rose. A primeira vítima deles na 25 Cromwell Street foi uma jovem de 19 anos chamada Linda Goff, e acredito que Fred e Rose eram amigos de Linda há algum tempo. De acordo com um livro que li, Linda estava saindo com alguns dos inquilinos que moravam na casa dos West no 3º andar, e ela também já tinha feito alguns trabalhos de babá para Rose e West antes. E quando Caroline Owens deixou de ser a babá dos West, a babá das crianças, Linda assumiu o cargo no lugar dela. Ela se mudou para a casa no dia 19 de abril de 1973, mas no dia seguinte ela já estava morta. Linda foi abusada sexualmente por Fred e Rose, assim como Caroline Owens tinha sido, mas dessa vez foi diferente. Eles perceberam que não podiam simplesmente deixar Linda ir embora como fizeram com Caroline, porque Caroline foi à polícia e eles não podiam correr o risco de Linda fazer o mesmo, então decidiram que ela tinha que morrer. Eu simplesmente acho insano como Fred e Rose viam a vida humana. Para eles, essas mulheres eram só objetos descartáveis. Se alguém apresentasse um problema, como Charmaine, difícil para Rose, ou Linda, que podia ir à polícia, eles não hesitavam em matá-las para se livrar delas. Linda Goff foi assassinada e depois seu corpo foi esquartejado por Fred. Ele cortou os dedos das mãos e dos pés dela para que ela não pudesse ser identificada por impressões digitais depois, e ela foi enterrada em uma cova na garagem deles, atrás da casa. E quando os restos mortais dela foram encontrados anos depois, descobriram que havia fita ao redor da boca, que claramente tinha sido colocada para impedi-la de gritar durante a tortura. Quando os inquilinos da 25 Cromwell Street perguntaram o que tinha acontecido com Linda e para onde ela tinha ido, Fred e Rose disseram que tinham demitido ela como babá e a expulsado porque ela tinha batido em Anna Marie, e também contaram para a mãe de Linda, June, que foi isso que aconteceu. Cerca de 2 semanas após Linda ser vista pela última vez, sua mãe, June Goff, foi a 25 Cromwell Street perguntar a Fred e Rose se sabiam do paradeiro da filha. Rose respondeu: "Não, desculpa, não faço ideia de onde a Linda está", mas June notou que ela usava os chinelos de Linda. Depois do assassinato dela, Rose ficou com várias peças de roupa que pertenciam a Linda porque ela gostava delas e queria usá-las. De qualquer forma, June percebeu que Rose estava usando os chinelos da filha dela e comentou sobre isso. Então Rose admitiu que Linda tinha morado com eles por um tempo, mas que depois foi embora para viver na cidade litorânea de Weston-super-Mare, em Somerset. E os pais da Linda acharam isso muito estranho, porque ela não tinha mencionado nada para eles, mas mesmo assim foram até Weston-super-Mare tentar encontrar a filha. Só que, claro, não tiveram sorte, porque ela não estava lá. Ela já estava morta. E por 21 anos, eles não faziam ideia do que tinha acontecido com a Linda. Só muitos anos depois, ao encontrarem seus restos mortais, souberam a verdade horrível. Carol Ann Cooper foi a próxima vítima. Ela era uma garota de 15 anos que morava em um orfanato em Worcester, mas no sábado, 10 de novembro de 1973, Carol foi ao cinema com alguns amigos e seu namorado, que se chamava André. Depois do cinema, eles comeram peixe com batatas fritas e depois foram ao pub. Por volta das 21 horas, Carol foi até o ponto de ônibus próximo porque ela ia para a casa da avó.
Mas, em algum momento daquela noite, Carol encontrou Fred e Rose West. E não se sabe exatamente como eles conseguiram levar Carol de volta para a casa deles, se ela foi de boa vontade ou se eles a forçaram a entrar no carro, não sabemos, mas de qualquer forma, eles levaram a garota de 15 anos para a casa deles e a levaram para o porão, ou a câmara de tortura. Assim que entrou no porão, ela foi amarrada com panos e amordaçada com fita cirúrgica, e na verdade foi suspensa por ganchos presos em vigas de madeira no teto enquanto ainda estava viva. Eu acredito que isso era algo que Fred e Rose faziam com muitas de suas vítimas. Ela foi abusada sexualmente, torturada e eventualmente assassinada, e acredita-se que a causa da morte tenha sido sufocamento ou estrangulamento. Só como observação, pelo que eu sei, em muitos dos assassinatos foi difícil para as autoridades determinarem exatamente como cada vítima morreu, porque seus restos foram encontrados anos e anos depois, quando já eram apenas esqueletos. Mas acredita-se que provavelmente, a maioria delas morreu por asfixia. O corpo de Carol foi desmembrado e decapitado no porão, e quando seu crânio foi finalmente encontrado, perceberam que ela tinha uma marca de corte na cabeça, o que sugeria que ela havia sido esfaqueada antes ou depois da morte. Se foi depois da morte, então talvez isso tenha acontecido durante a decapitação dela. De qualquer forma, ela foi enterrada no porão e chegou a ser registrada como desaparecida, mas nunca foi associada a Fred e Rose West na época. Ninguém fazia ideia do que tinha acontecido com ela na noite em que desapareceu. A terceira vítima na rua Cromwell foi Lucy Partington, de 21 anos. Lucy estava no último ano na Universidade de Exeter. Ela estudava inglês medieval. No entanto, em dezembro de 1973, ela estava em casa com a família em Cheltenham para o Natal. Na noite de 27 de dezembro, Lucy estava em um ponto de ônibus quando foi pega por Fred e Rose West. Novamente, as circunstâncias exatas em torno disso não são conhecidas. Não sabemos se ela foi forçada a entrar no carro deles ou se entrou de boa vontade. Também não posso ter certeza se Fred e Rose estavam sempre juntos no carro toda vez que procuravam vítimas ou se às vezes só o Fred as pegava. Pelo que pude perceber, eram os dois na maioria das vezes, o que faz sentido, porque eu acho que naquela época essas garotas teriam muito mais chance de entrar no carro de um estranho se vissem uma mulher lá dentro, se vissem a Rose. Se o Fred, esse homem mais velho com aparência suja, tivesse parado ao lado dela sozinho e oferecido uma carona, acho muito improvável que elas aceitassem. Mas se a Rose, essa mulher jovem com aparência simpática, também estivesse no carro, talvez elas confiassem mais. De qualquer forma, Lucy Partington foi pega e levada de volta para o porão da casa, onde foi amarrada e amordaçada. Ela foi agredida e torturada. Acredita-se que por cerca de uma semana, por 7 dias, ela foi mantida viva nesse porão e então acabou sendo assassinada e desmembrada. E o motivo pelo qual eles acreditam que ela foi mantida no porão por uma semana é porque nas primeiras horas da manhã do dia 3 de janeiro de 1974, Fred realmente foi ao hospital porque tinha um ferimento bem grave na mão direita que precisava de cuidados, e acredita-se que ele sofreu esse ferimento durante o desmembramento do corpo de Lucy Partington. Depois que seu corpo foi desmembrado, os restos mortais de Lucy também foram enterrados embaixo do porão, e a faca que foi usada para desmembrá-la foi encontrada junto com seus restos anos depois. Eles acham que Fred provavelmente se cortou acidentalmente com essa faca, deixou ela cair na cova e simplesmente esqueceu de pegá-la de volta. Em abril de 1974, a estudante de sociologia de 21 anos, Teresa Sinclair, estava pegando carona sozinha quando foi pega e levada para a casa de Fred e Rose. Ela sofreu o mesmo destino que as vítimas anteriores. Ela foi amarrada, amordaçada, estuprada e assassinada, e depois Fred a esquartejou, decapitou e enterrou sob o porão. Curiosamente, um dos motivos pelos quais Fred decapitava suas vítimas era porque ele sempre ficava preocupado que elas não estivessem realmente mortas antes.
Então, só para ter certeza, ele cortava suas cabeças. Em novembro de 1974, Fred e Rose sequestraram Shirley Hubbard, de 15 anos, que trabalhava em um balcão de maquiagem na Debenhams. Eles pegaram Shirley em um ponto de ônibus e a levaram de volta para o porão deles, onde enrolaram tanta fita marrom em volta da cabeça dela que parecia que ela estava usando uma máscara. Depois que ela foi morta, seu corpo foi esquartejado e ela foi enterrada embaixo do porão junto com as outras vítimas. Depois de Shirley, houve Juanita Mott, de 18 anos. Na verdade, ela vinha ficando com os West de vez em quando, já fazia alguns anos. Ela saiu de casa quando tinha apenas 15 anos e se tornou uma das inquilinas da Cromwell Street, então conhecia bem Fred e Rosa. Mas, pelo que pude perceber, na época da morte dela, em 1975, ela estava morando com uma amiga em um bangalô em Gloucestershire. Porém, numa noite de abril, ela foi vista por Fred e Rose à beira de uma estrada, e eles a levaram de volta para a Casa dos Horrores. Lá, ela foi amarrada, abusada, assassinada e enterrada no porão. E eu só quero dar um aviso rápido, porque você provavelmente percebeu que não estou entrando em muitos detalhes sobre esses assassinatos, mas as informações sobre o que essas garotas passaram estão disponíveis e são públicas e realmente são horríveis. Tanto que eu nem quero repetir algumas das coisas que li sobre esse caso, então só queria dar um aviso rápido, porque se você decidir pesquisar mais sobre esse caso por conta própria, esteja ciente de que essas informações existem e são realmente perturbadoras e explícitas. E eu só quero deixar claro que Rose teve uma participação igual nessas agressões sexuais e assassinatos, embora ela mais tarde negasse isso. Mas não era só Fred. Rose não foi uma espectadora em tudo isso. Ela participava ativamente desses crimes, principalmente das agressões sexuais. Era um campo de jogo igual para os dois. Surpreendentemente, durante o tempo em que tudo isso estava acontecendo, Fred estava realmente no radar da polícia, mas não por assassinato. Como já mencionei algumas vezes neste vídeo, Fred era um ladrão. Ele roubava coisas constantemente para vender e ganhar dinheiro, e eu acredito que, junto com o trabalho sexual da Rose, essa era a principal fonte de renda deles. Ele estava sempre entrando e saindo do tribunal acusado de roubo, recebia muitas multas e os policiais frequentemente iam até 25 Cromwell Street para entrevistar Fred sobre seus furtos. Eles o interrogavam sobre o fato de que ele era um ladrão. Ladrão? Tive dificuldade em dizer essa palavra sem imaginar que ele também era um assassino em série. Mas, para ser justa, ele definitivamente não parecia ser alguém capaz desses crimes horríveis, porque eu já disse antes, mas Fred West era, na verdade, um cara bastante carismático. Praticamente todo mundo que o conhecia ou já tinha conversado com ele dizia que ele era um homem muito simpático e engraçado, que parecia se dar muito bem com as pessoas, mas na realidade ele era uma pessoa sádica e maldosa que, junto com sua esposa perversa, continuava procurando mais vítimas para assassinar. Em 1976, uma adolescente que recebeu o nome de Senhorita A pelos tribunais para proteger sua identidade foi abusada sexualmente por Fred e Rose em sua casa. A Senhorita A foi amiga dos West, principalmente de Rose, por um tempo. Sua vida era um pouco conturbada. Ela havia sido abusada sexualmente quando era criança pelo pai e pelo irmão e, como resultado, passou grande parte da infância e adolescência em abrigos para crianças. E em algum momento ela conheceu Rose West e gostou muito da Rose. Rose foi muito compreensiva com a situação da senhorita A e fingiu ser amiga dela. Ela fingiu ser um ombro amigo para a senhorita A. E pesquisando sobre esse caso, ficou claro para mim que isso era algo que Rose fazia com frequência. A maneira como ela atraía suas vítimas era fazendo-as acreditar que podiam confiar nela. Ela agia como se fosse uma jovem muito gentil e carinhosa, mas depois traía completamente essas meninas e as usava com Fred basicamente como brinquedos sexuais. Enfim, um dia a senhorita A foi até a casa dos West e Fred e Rose a levaram para um cômodo onde duas meninas estavam nuas e amarradas.
Eles estavam abusando sexualmente e torturando essas duas meninas, e a senhorita A seria a próxima. Ela também foi abusada por Fred e Rose, e a senhorita A disse depois que acreditava que uma das meninas que também estava sendo abusada naquele quarto era a filha deles, Ana Maria, que teria cerca de 12 anos na época. Sinceramente, as coisas que eles fizeram com Ana Maria, a própria filha deles, bem, filha do Fred, obviamente. Ana Maria era enteada da Rose, mas as coisas que fizeram com ela, algumas das coisas que eu li, são simplesmente de partir o coração. Quando era criança, ela foi até forçada a dormir com alguns dos clientes da Rose. Rose era trabalhadora do sexo, e Ana Maria foi forçada a seguir o mesmo caminho. Ela foi obrigada a dormir com esses homens enquanto seus pais assistiam. A próxima vítima de assassinato foi Shirley Robinson, de 18 anos. Shirley também já conhecia Fred e Rose há algum tempo antes de ser morta. Ela às vezes ficava na casa como uma das inquilinas deles e estava tendo um caso com Fred. Eu digo caso porque não acho que fosse um segredo para Rose. Fred e Rose eram casados, mas mantinham relações abertas com outras pessoas, o que fazia parte do trabalho da Rose. Mas eu acho que a Shirley realmente gostava do Fred. Não era só sexo para ela, ela estava se apaixonando por ele e logo descobriu que estava grávida de um filho dele. Curiosamente, enquanto Shirley estava grávida, Rose também estava, mas não de Fred. Esse bebê era a Tara e ela foi concebida por um dos clientes da Rose. E, a princípio, a Rose não parecia se importar muito que a Shirley estivesse grávida do marido dela. Mas, com o tempo, ela não aguentou mais. Ela ficou tão ciumenta. Enquanto isso, Fred não se importava que Rose engravidasse de outros homens. Na verdade, ele gostava disso. O bebê da Shirley nasceria em junho de 1978. Porém, ela foi assassinada um mês antes, em maio. E a maioria das pessoas acredita que Rose foi quem matou Shirley, porque a via como uma ameaça ao seu relacionamento com Fred. O corpo dela foi desmembrado e Shirley foi a primeira vítima a ser enterrada no jardim dos fundos da rua Cromwell, porque nesse ponto o porão já estava cheio demais com outros corpos, e eu acredito que Fred já havia coberto o chão do porão com uma camada de concreto. Fred continuou a estuprar sua filha Anna Marie ao longo dos anos e ameaçava suas outras filhas com o mesmo. Ele afirmava que incesto era normal e dizia para elas: "Eu te fiz, você é minha carne e sangue, tenho o direito de te tocar." E ele dizia que era seu direito e dever como pai tirar a virgindade da filha. O filho mais velho, Estevão, também foi ameaçado. Disseram a ele que quando fosse mais velho, sua mãe Rosa seria quem tiraria sua virgindade. E no ano de 1979, Ana Maria descobriu que estava realmente grávida do bebê de seu pai. No entanto, ela teve uma gravidez ectópica e ela foi interrompida no Hospital Real de Gloucestershire. Uma fonte afirma que, apenas alguns dias após a interrupção, Rosa espancou severamente Ana Maria e então ela simplesmente decidiu que já tinha aguentado o suficiente e fugiu de casa aos 15 anos para ir morar com alguns amigos dela. A próxima vítima de assassinato foi uma garota de 16 anos chamada Alison Chambers, que também era bastante amiga da família West e fazia alguns trabalhos de babá para eles de vez em quando. Mas no início de agosto de 1979, Alison se tornou a próxima garota a ser abusada sexualmente, torturada e assassinada na rua Cromwell, 25, e ela foi desmembrada antes que Fred enterrasse seus restos no jardim. Então, agora que Anna Marie tinha ido embora, Heather era a filha mais velha na casa dos West, o que significava que Fred agora voltou sua atenção para ela. As 3 crianças mais velhas na casa nesse momento eram Heather, May e Steven, e elas eram constantemente espancadas por ambos os pais e tratadas muito mal. Uma noite, Rose expulsou as 3 crianças de casa enquanto nevava lá fora, e elas foram obrigadas a ficar do lado de fora, no frio congelante, por 3 horas antes de serem autorizadas a entrar novamente. Mas Heather, que agora era a criança mais velha da casa, parecia sofrer mais do que qualquer um.
As surras que ela levava estavam se tornando cada vez mais frequentes, o que significava que ela tinha cada vez mais ferimentos e hematomas por todo o corpo. Quando estava na escola, ela ficava muito nervosa ao se trocar para a aula de educação física, porque tinha muito medo de que seus colegas vissem todos os hematomas que ela tinha no corpo. A escola deles, na verdade, tinha uma regra de que todos precisavam tomar banho depois da aula de educação física, e Heather era frequentemente mandada para a sala da diretora porque se recusava a tomar banho, mas nenhum professor jamais parecia perceber o motivo. Fred também começou a estuprar sua filha Heather, assim como havia feito com Anna Marie, e ela tentava resistir, e por causa disso seus pais estavam convencidos de que ela só podia ser lésbica, porque não queria fazer sexo com o próprio pai. Então, aparentemente, ela era gay, e eles ficaram furiosos com a ideia de que a filha pudesse ser lésbica, apesar do fato de que Rose frequentemente dormia com e abusava sexualmente de outras mulheres. No verão de 1986, quando Heather tinha cerca de 15 anos, ela estava fazendo os exames CSE, e foi nessa época que finalmente contou para uma de suas amigas, Denise, sobre o que estava passando em casa, e Denise contou para seus pais. Os pais de Denise eram bons amigos de Fred e Rose e disseram a ela que Heather mentia, pois Fred e Rose jamais fariam isso com a própria filha. Heather saiu da escola aos 16 anos e imediatamente começou a procurar um emprego longe da rua Cromwell. Ela sabia que precisava sair daquela casa e escapar dos pais. Ela estava se candidatando a tantos empregos, mas havia um em particular que ela realmente queria. Em junho de 1987, ela se candidatou a um emprego como faxineira em um acampamento de férias em Devon e estava desesperada por esse emprego porque isso significava que ela poderia se mudar, se afastar dos pais. Então, ela ficou absolutamente arrasada quando ligaram para ela e disseram que sua candidatura não havia sido aceita. Quando digo que ela ficou arrasada, é porque realmente ficou. Ela ficou tão chateada e deprimida que o irmão dela disse que ela chorava por horas e horas durante toda a noite. É de partir o coração, porque ela estava tão desesperada para fugir dos pais abusivos e horríveis dela, e agora ela não podia. Na manhã seguinte, depois que ela recebeu a rejeição, era 19 de junho de 1987 e todas as crianças da família West foram para a escola, exceto, obviamente, Heather, porque ela não ia mais para a escola. Ela ia passar mais um dia em casa com os pais, mas quando seus irmãos chegaram da escola à tarde, Heather já não estava mais lá. Ela não estava em lugar nenhum porque Fred e Rose, na verdade, a assassinaram naquele dia. Não se sabe exatamente o que aconteceu, porque eles decidiram que Heather tinha que morrer naquele dia. Algumas pessoas teorizam que foi apenas uma discussão que saiu do controle. Algumas pessoas acham que Heather provavelmente ameaçou ir à polícia pelo fato de Fred estar a estuprando regularmente, e outras acham que o assassinato em si teve motivação sexual. Talvez Fred tenha tentado estuprar a filha novamente naquele dia, e ela continuou tentando se defender, então ele ficou com raiva e a estrangulou até a morte. Quando os restos dela foram encontrados mais tarde, ela estava completamente nua, então parece que houve um elemento sexual no assassinato, mas não sabemos se foi Fred ou Rose que tirou a vida da filha naquele dia. Mas, como de costume, foi Fred quem esquartejou o corpo e enterrou os restos dela no jardim. Quando os outros filhos dos West voltaram da escola naquele dia, perceberam logo que Heather não estava e, ao perguntarem por ela, os pais precisaram inventar uma desculpa. Eles contaram às crianças que Heather conseguiu o emprego de faxineira em Devon, no acampamento de férias, mudou de ideia e já foi embora para começar a trabalhar. Mas os irmãos West nunca mais viram ou ouviram falar da Heather. Ela nunca foi visitá-los nem entrou em contato. E ao longo dos anos, Fred começou a fazer piadinhas doentias e perversas sobre o paradeiro da Heather.
Então, obviamente, Fred e Rose disseram às crianças que Heather simplesmente tinha ido embora e começado um novo emprego, mas sempre que as crianças se comportavam mal, Fred as ameaçava dizendo: "Se vocês não começarem a se comportar, vão acabar enterrados debaixo do pátio no jardim, igual a Heather." E isso era algo com que ele ameaçava os filhos constantemente, a ponto de virar quase uma piada de família. Ele dizia: "Se vocês não começarem a se comportar, vão acabar enterrados no jardim, igual a sua irmã." Fred e Rose contaram tantas histórias diferentes para várias pessoas ao longo dos anos sobre onde Heather estava. Uma hora eles diziam que ela tinha ido para Devon a trabalho. Na outra diziam que ela tinha fugido com uma amante lésbica, mas é claro que tudo isso era mentira. Heather estava morta. Cerca de 5 anos após o assassinato de Heather, em 1992, Fred voltou sua atenção para outra de suas filhas, Louise, e começou a estuprá-la também. Ele a estuprou várias vezes, chegando até a filmar em uma ocasião, e Rose também presenciou um desses ataques. Depois, Louise corria para o banheiro porque estava sangrando e sentindo muita dor, e sua mãe Rose apenas se virava para ela e dizia: "Bem, o que você esperava?" Agora, as informações sobre essa próxima parte do caso variam um pouco dependendo da fonte que você lê, mas pelo que consegui entender, Louise acabou contando para uma amiga da escola que seu pai a estava estuprando, e essa amiga informou a polícia. E então, no dia 6 de agosto de 1992, policiais foram até o número 25 da Cromwell Street, com um mandado para buscar evidências de abuso infantil e encontraram muito material pornográfico, incluindo inúmeros brinquedos sexuais, fivelas e cintos que foram usados para bater em pessoas e, no total, 99 vídeos pornográficos, alguns dos quais foram feitos por Fred e Rose. Fred e Rose foram ambos presos, Fred por estupro de menor e Rose como cúmplice, embora Rose tenha sido posteriormente liberada sob fiança, enquanto Fred permaneceu sob custódia. As crianças mais novas foram todas colocadas sob tutela e uma mulher chamada Hazel Savage, que era detetive, liderou a investigação sobre os West. As crianças West foram entrevistadas sobre suas vidas em casa com os pais, embora parecesse que muitas delas estavam simplesmente apavoradas demais para dizer qualquer coisa. Era óbvio que Fred e Rose tinham ameaçado as crianças antes e basicamente mandado que ficassem de boca fechada. Embora uma das assistentes sociais tenha ouvido de algumas das crianças que elas eram repetidamente ameaçadas por Fred e que, se não se comportassem, seriam enterradas debaixo do pátio, assim como a irmã Heather. A detetive Hazel Savage decidiu ir falar com Anna Marie, que nessa época já tinha quase 30 anos e era casada com um homem chamado Chris Davis. De qualquer forma, a detetive foi conversar com Anna Marie e ela basicamente contou tudo, todo o abuso e tortura que sofreu nas mãos do pai, Fred, e da madrasta Rose. Ela também contou aos detetives que vinha tentando entrar em contato e localizar sua mãe biológica, Rena, e sua irmã mais velha, Charmaine, há anos, mas não conseguia, não fazia ideia de onde elas estavam ou o que tinha acontecido com elas, e isso imediatamente preocupou a polícia. Depois de conversar com Anna Marie, as detetives decidiram que deveriam tentar encontrar Heather West e obter um depoimento dela sobre como era sua vida em casa. Elas tentaram rastrear Heather através do seu número de seguro nacional e dos registros do Departamento de Seguridade Social, porque se ela tivesse um emprego e pagasse impostos, ou se tivesse solicitado benefícios durante os anos em que esteve ausente, isso estaria registrado em algum lugar, mas não havia nada, nenhum rastro de Heather West em lugar algum, sugerindo que ou ela havia mudado de identidade, se mudado para outro país, ou estava morta. Enquanto Fred estava sob custódia, Rose realmente teve dificuldades sozinha. Como eu disse antes, ela foi liberada sob fiança, porém não tinha permissão para ter contato com seus filhos mais novos durante a investigação e, em um momento, ela realmente tentou se matar tomando um monte de comprimidos, mas seu filho Stephen a encontrou. Fred e Rose iriam a julgamento em junho de 1993,
Fred foi acusado de 3 crimes de estupro, um de sodomia e crueldade contra uma criança, e Rose foi acusada de incentivar e incitar ele a ter relações sexuais com uma criança e de crueldade. No entanto, o caso contra ele simplesmente desmoronou quando tanto Anna Marie quanto Louise decidiram que não conseguiam se obrigar a testemunhar contra seus pais. Mesmo depois de todo o abuso que sofreram nas mãos dos pais, elas simplesmente não conseguiram fazer isso. Elas não conseguiram testemunhar contra eles e isso significava que a promotoria realmente não tinha nenhuma prova. As principais testemunhas contra Fred e Rose desistiram. Então não havia caso e ambos foram absolvidos de todas as acusações. Saíram livres e voltaram para 25 Cromwell Street. As autoridades não permitiram que os West recuperassem os filhos mais novos, que ficaram sob tutela do sistema de assistência social, permitindo apenas visitas supervisionadas. Então, Fred e Rose, nesse momento, provavelmente acharam que tinham se safado de tudo o que fizeram, mas a detetive Hazel Savage não estava disposta a deixar o caso deles de lado. Ela estava convencida de que os West tinham feito algo com sua filha Heather e não iria desistir. A polícia seguiu investigando o caso de Heather. Eles estavam tentando desesperadamente localizá-la, mas não conseguiam encontrá-la em lugar nenhum. No início de 1994, Hazel Savage pediu aos seus superiores que obtivessem um mandado de busca para a propriedade de Fred e Rose. Ela acreditava fortemente, pelo que as crianças West haviam dito, que Heather estava enterrada no jardim. O mandado de busca foi concedido em 23 de fevereiro de 1994 e no dia seguinte, policiais foram ao número 25 da Cromwell Street. Quando bateram na porta da frente, Rose atendeu e eles mostraram a ela o mandado que tinham para revistar a propriedade. Imediatamente, Rose pareceu entrar em pânico. Ela começa a gritar com seu filho mais velho, Stephen, dizendo: chame o Fred agora! Fred estava, na verdade, no trabalho naquele momento. Ele não estava em casa, mas acabou chegando de volta quando os policiais já tinham começado a procurar por Heather West. Fred foi até a delegacia e foi interrogado sobre o desaparecimento de sua filha, e o interessante é que, até esse momento, ninguém o havia acusado de nada. Realmente, ninguém o havia acusado de matar Heather. Mas, do nada e sem ser provocado, Fred simplesmente disse, e cito, eu não matei minha filha. A polícia nem tinha acusado ele disso ainda, e do nada ele simplesmente disse, eu não matei minha filha. Fred alegou que a polícia estava apenas o perseguindo naquele momento, dizendo que eles tinham algum tipo de rancor contra ele porque ele foi absolvido da acusação de estupro de sua outra filha. Quando Rose foi interrogada sobre Heather, ela foi muito agressiva. Ela ficava tão brava que gritava e xingava. Ela não parecia nem um pouco uma mãe preocupada com a filha e mudava sua história o tempo todo. Num momento, Rose dizia que não fazia ideia do que tinha acontecido com Heather. No momento seguinte, Rose dizia que Heather tinha fugido com uma namorada e que ela tinha dado 600 libras para a filha começar uma nova vida em outro lugar. E quando os detetives percebiam isso e apontavam que a história dela mudava o tempo todo, ela ficava agressiva de novo. A polícia continuou a vasculhar a casa, mas até o final do primeiro dia de buscas eles não tinham encontrado nada, nem na casa nem no jardim, mas a busca deveria continuar no dia seguinte, e Fred West logo percebeu que, eventualmente, eles iam encontrar os corpos que ele tinha enterrado porque estavam cavando o jardim. Era só uma questão de tempo até eles encontrarem o que procuravam debaixo do pátio, então ele decidiu confessar. Ele falou com seu filho Stephen na manhã seguinte e disse, abre aspas, filho, eu vou ficar fora por um tempo. Cuide da mamãe e venda a casa. Eu fiz algo muito ruim. Quero que você procure os jornais, ganhe o máximo de dinheiro que puder e comece uma nova vida. Ele então foi até a detetive Hazel Savage e pediu para ser levado à delegacia, onde confessou o assassinato de sua filha Heather West.
Fred disse que estrangulou Heather e a enterrou sob o pátio no jardim e se ofereceu para voltar à rua Cromwell e mostrar à polícia exatamente onde ela estava enterrada no jardim, porque afirmou que eles estavam cavando no lugar errado. Fred também afirmou que sua esposa Rose não tinha nada a ver com o assassinato de Heather e que ela nem sabia que Heather estava morta, mas é claro que a polícia não acreditou muito nele e Rose foi detida para mais interrogatórios, já que agora isso estava se tornando uma investigação de assassinato. Enquanto isso, a polícia continuou vasculhando a casa e, no sábado, 26 de fevereiro de 1994, após alguns dias de buscas, finalmente algo foi encontrado. Era um osso do fêmur humano em uma parte do jardim que Fred, na verdade, não havia indicado para a polícia. E logo após essa descoberta, eles encontraram ainda mais restos humanos em outra área embaixo do pátio. Agora, essa era a área onde Fred disse que Heather estava enterrada, se isso faz sentido. Nessa segunda área, nesse segundo buraco no chão, havia uma massa de ossos humanos, todos misturados dentro dos restos de um saco de lixo preto. Também havia tufos de cabelo humano ao lado de um crânio, então todos esses restos mortais foram levados para o professor Bernard Knight, que era um patologista forense, para uma análise mais aprofundada. E quando ele começou a examinar todos esses ossos e restos e a juntá-los, ele percebeu algo. Havia 3 ossos do fêmur. Agora, o osso do fêmur é o osso localizado na coxa humana. E só existe um em cada coxa, então cada pessoa tem 2 ossos do fêmur. Mas entre esses restos humanos havia 3 ossos do fêmur. Então o professor Knight disse aos detetives: bem, ou essa vítima tinha 3 pernas, ou há outro corpo debaixo do pátio. Na Cromwell Street, o conjunto de restos humanos encontrados no local onde Fred disse que Heather estava enterrada formava quase um esqueleto completo. Algumas partes do corpo estavam faltando, como os dedos das mãos e dos pés, mas como sabemos, Fred os cortou de todas as suas vítimas para evitar que fossem identificadas pelas impressões digitais. Mas, como eu disse, era quase um esqueleto completo, e logo os registros dentários confirmaram que aquele era o corpo de Heather West. Mas a quem pertencia esse terceiro osso do fêmur? Porque obviamente não era da Heather. Ela não tinha 3, então a polícia confrontou Fred com essa informação, de que um terceiro osso do fêmur havia sido encontrado, indicando que havia restos de outra vítima no jardim. E isso o forçou a admitir que, na verdade, havia mais 2 mulheres enterradas no jardim. Então, obviamente, a polícia perguntou a Fred quem eram essas mulheres, e Fred disse que uma delas era uma ex-amante dele chamada Shirley Robinson, e disse que na época do assassinato ela estava grávida de seu bebê. Ele disse que a outra mulher, a outra vítima, era, abre aspas, a amiga da Shirley. Ele disse que não conseguia se lembrar do nome dela. Só para constar, não era amiga da Shirley. Shirley e essa outra vítima não se conheciam. Então Fred foi levado de volta a Cromwell Street para apontar os túmulos dessas 2 outras mulheres. E quando chegou lá, ele ficou bem irritado com a polícia e com a bagunça que fizeram no jardim dele. Ele disse que esperava que eles colocassem tudo de volta quando terminassem. De qualquer forma, ele apontou esses túmulos e, eventualmente, os outros 2 conjuntos de restos humanos foram descobertos, e Fred West foi acusado de 3 assassinatos. O assassinato de sua filha Heather West, o assassinato de Shirley Robinson e o assassinato dessa outra mulher. Na época, eles não sabiam quem ela era, mas acredito que depois ela foi identificada como Alison Chambers. Enquanto isso, a polícia decidiu começar a vasculhar o resto da casa, e não apenas o jardim, e também estava questionando Fred sobre sua ex-esposa, Rena Costello, e a filha de Rena, Charmaine, que não eram vistas há cerca de 20 anos. Nesse ponto, eles estavam convencidos de que Fred devia ter feito algo com Rena e Charmaine também, e Fred percebeu, nesse momento, que seu tempo tinha acabado.
Até então, ele havia admitido 3 assassinatos, mas sabia que era só uma questão de tempo até que os corpos do resto de suas vítimas fossem encontrados, então ele fez outra confissão. Fred pediu ao seu advogado que entregasse um bilhete que ele havia escrito ao superintendente John Bennett, o chefe da investigação West, e esse bilhete dizia, abre aspas, eu, Frederick West, autorizo meu advogado, Howard Ogden, a informar ao superintendente Bennett que desejo admitir aproximadamente mais 9 assassinatos, especificamente Charmaine, Rena e outros a serem identificados. Fred afirmou que havia mais 6 corpos enterrados na Cromwell Street, 5 dos quais estavam enterrados no porão, e o 6º, sob o que agora era o piso do banheiro, mas que antes era a garagem. Mas ele disse que não conseguia realmente se lembrar dos nomes das vítimas. Ele disse que simplesmente pegava a maioria delas na beira da estrada e logo depois as matava. Então, ele não conhecia bem essas pessoas. A única que ele disse conseguir se lembrar dessas 6 era Linda Goff. Então, após essa confissão, as equipes de busca continuaram vasculhando a casa e, entre os dias 5 e 8 de março de 1994, todos os 6 corpos foram recuperados, sendo um deles, como eu disse, Linda Goff, e os demais seriam posteriormente identificados como Carol Ann Cooper, Lucy Partington, Teresa Zinkler, Shirley Hubbard e Juanita Mott, embora tenha levado um tempo para que fossem identificados. Foi realmente difícil para os detetives identificarem essas mulheres, porque quando seus restos foram encontrados estavam tão decompostos que era quase impossível e, como eu disse, Fred não conseguia se lembrar dos nomes delas ou, se conseguia, não contava aos detetives. Fred também admitiu os assassinatos de sua ex-esposa Rena e de sua enteada Charmaine, embora, como já sabemos, ele não tenha matado Charmaine. Isso foi definitivamente a Rose. Ele estava na prisão quando Charmaine foi morta, então ele só estava encobrindo ela. Ele também admitiu saber onde o corpo de Anne McFall estava enterrado, mas insistiu que não a matou. Não entendo por que ele negou matar Anne McFall. Uma fonte que eu li disse que ele afirmou que sua ex-esposa Rena matou Anne, mas as autoridades não acreditam nisso. Elas acreditam que Fred a matou. Ele levou os detetives aos locais onde Charmaine, Rena e Anne foram enterradas, e entre abril e junho de 1994, todos os restos delas foram encontrados. Fred insistia que sua esposa Rose não sabia absolutamente nada sobre os assassinatos. Ele disse que ela era completamente inocente e que o motivo pelo qual matou todas essas mulheres foi porque ele tinha dormido com elas e depois elas o ameaçaram, dizendo que contariam para Rose sobre sua infidelidade e ele não podia correr o risco de elas fazerem isso, então as matou para silenciá-las. Mas os detetives não acreditaram nisso nem por um segundo. Eles não acreditavam que Rose West desconhecia os assassinatos ou que não estava envolvida de alguma forma. E no final de abril de 1994, Rose West foi presa e acusada de agressão a um menino de 8 anos e de estupro de uma menina de 11 anos. Ambos esses crimes ocorreram na década de 1970 e um homem de 67 anos também foi acusado do estupro dessa menina de 11 anos. Não há muita informação online sobre isso, então não posso ter 100% de certeza do que aconteceu aqui. Mas pelo que consegui apurar, esse homem de 67 anos era um dos clientes da Rose, e juntos eles estupraram essa menina de 11 anos em algum momento dos anos 70. A polícia tinha provas suficientes para acusá-la por esse crime e mantê-la na prisão, e enquanto isso, eles estavam procurando evidências para mostrar que ela estava envolvida nos assassinatos. Rose foi interrogada pelos detetives sobre o assassinato de sua filha Heather e o assassinato de Linda Goff, porque, se você se lembra, a mãe de Linda foi procurar sua filha depois que ela desapareceu e percebeu que Rose estava usando os chinelos da filha e algumas das roupas de Linda,
estavam no varal dela, o que não indica que Rose não sabia nada sobre o assassinato de Linda, sabe? Era tudo muito suspeito, e os detetives perguntaram a Rose por que ela tinha as roupas de Linda, e ela não conseguiu explicar. Então, já no dia seguinte, ela foi acusada pelo assassinato de Linda Goff. Rose nunca admitiu nada. Tudo o que ela dizia era que sou inocente, sou inocente. Com o avanço da investigação, os detetives recebiam mais relatos de mulheres que afirmavam ter sido abusadas sexualmente por Fred e Rose West na rua Cromwell. Não só Fred, mas Rose também. Elas disseram que ela era uma participante ativa nos abusos sexuais e estupros. No dia 30 de junho de 1994, tanto Fred quanto Rose West foram levados ao Tribunal de Magistrados de Gloucester para responderem às acusações, e essa foi a primeira vez que eles realmente se viram desde fevereiro. Eles foram levados ao tribunal e ambos foram acusados conjuntamente de 9 assassinatos, e Fred foi acusado de mais 2. Então, no total, ele foi acusado de 11 assassinatos e Rose foi acusada de 9. E Rose foi muito fria com o marido no tribunal. Eles tiveram que ficar um ao lado do outro e, em um momento, Fred colocou a mão no ombro de Rose e ela simplesmente o afastou imediatamente, sem dizer uma palavra ou sequer olhar para ele. Ela não queria ter nada a ver com ele porque estava fingindo ser completamente inocente e que ele havia cometido todos esses crimes horríveis sozinho. Em dezembro desse mesmo ano, eles foram levados ao tribunal novamente, porque Fred foi acusado de outro assassinato, totalizando agora 12, e mais uma vez, nessa audiência, Rose foi tão fria com ele que nem sequer olhou para Fred, e eu realmente acho que isso o magoou muito. Ele era um assassino em série de sangue frio, um monstro que fez coisas horríveis, algumas das piores que já li, mas ele ficou genuinamente ferido e de coração partido pelo fato de que sua esposa o estava ignorando e pelo fato de que ela não o queria mais. Eu acho que, aos olhos de Fred, eles eram como um casal inquebrável que, apesar de tudo, sempre se amariam e sempre estariam lá um para o outro, mas no caso de Rose, ele era apenas o bode expiatório dela. Ela via nele a única maneira de possivelmente se safar disso, colocando toda a culpa nele. E Fred ficou tão deprimido como resultado da rejeição da esposa. Aparentemente, ele era frequentemente ouvido chorando em sua cela e foi classificado como um prisioneiro vulnerável. Ele estava sob vigilância por risco de suicídio, pois temiam que tentasse se matar. Mas, eventualmente, essa vigilância foi relaxada e eles acharam que ele não era mais um risco, mas estavam errados. No dia 1º de janeiro de 1995, ou seja, no dia de Ano Novo, Fred West, de 53 anos, se enforcou em sua cela usando o lençol da cama. Quando ele finalmente foi encontrado em sua cela, tentaram reanimá-lo, mas não funcionou e Fred West foi declarado morto. Rose logo foi informada sobre a morte do marido e aparentemente ela não demonstrou nenhuma emoção. Ela não chorou nem nada do tipo. Fred, na verdade, deixou uma nota de suicídio em sua cela, que era basicamente como uma carta de amor para Rose. Tenho algumas citações dela. Ele disse: "O mais maravilhoso da minha vida foi te conhecer. Nosso amor é único. Amor, cumpra suas promessas para mim. Você sabe quais são. Estar juntos para sempre depende de você. Nós dois amávamos Heather. Eu adoraria que Charmaine estivesse com Hedda e Rena. Você sempre será a Sra. West em todo o mundo. Isso é importante para nós." Ao final do bilhete, Fred desenhou uma lápide onde se lia, em memória amorosa, Fred West, Rose West. Descanse em paz, onde não há sombras. Ela guarda Rose, sua esposa. Então, agora que Fred estava morto, Rose era a única que iria a julgamento por esses homicídios e, após a morte dele, mais uma acusação de assassinato foi adicionada. Ela também foi acusada do assassinato de sua enteada Charmaine. Então, Rose West, de 41 anos, agora estava sendo acusada de 10 assassinatos e se declarou inocente de todos eles. Ela não foi acusada do assassinato de Hannah Costello ou Anna McFool. Acredita-se que Fred cometeu esses assassinatos sozinho, mas a promotoria acreditava que ela estava envolvida em todos os outros assassinatos.
Então, todos os assassinatos cometidos na 25 Cromwell Street e o assassinato de Charmaine West, que aconteceu enquanto eles moravam na Midland Road. Além das acusações de assassinato, ela também foi acusada de 2 casos de estupro e de atentado ao pudor contra 2 meninas nos anos 70. No entanto, acredito que as acusações de estupro e agressão foram posteriormente retiradas e deixadas de lado para um possível julgamento separado no futuro. Então ela iria a julgamento apenas pelas acusações de assassinato. O julgamento dela começou no início de outubro de 1995 e, como eu disse, Rose se declarou inocente de todas as acusações. Ela seguia negando envolvimento ou conhecimento dos assassinatos. A equipe de defesa de Rose alegou que todas as provas que tinham contra ela eram circunstanciais. Eles disseram que não tinham nenhuma prova concreta de que Rose participou desses crimes horríveis. No entanto, a promotoria chamou várias testemunhas para depor, incluindo Caroline Owens, que descreveu o abuso sexual e a tortura a que foi submetida tanto por Fred quanto por Rose em 1972. Ela contou que chegou a tentar tirar a própria vida depois do que passou, de tão traumatizada que ficou. Eu sinto tanta pena da Caroline porque ela carregou tanta culpa por tudo isso. Ela sentia que, se tivesse dado provas contra Fred e Rose nos anos 70, quando eles fizeram o que fizeram com ela, talvez eles tivessem recebido uma sentença de prisão de verdade naquela época e não teriam conseguido continuar fazendo o que fizeram com aquelas outras meninas. Então ela foi realmente corajosa e fez questão de testemunhar contra Rose neste julgamento. Ela não ia deixar que Rose saísse impune desses crimes. A mulher conhecida como Senhorita A, de quem falei anteriormente, também testemunhou no tribunal no dia 16 de outubro e descreveu a época em que foi abusada e estuprada por Fred e Rose. E Anna Marie também subiu ao banco das testemunhas no tribunal e falou sobre os anos e anos de abuso sexual que sofreu nas mãos de seu pai e madrasta, incluindo a primeira vez que eles a estupraram quando ela tinha 8 anos de idade. Anna Marie também descreveu como Rose a espancava constantemente, com praticamente qualquer coisa, com os punhos e até mesmo com uma panela. Rose era violenta e batia nos filhos, mas fazia isso de forma muito esperta. Ela sempre evitava bater no rosto deles para não deixá-los com hematomas. Se ela machucasse qualquer outra parte do corpo deles, podia cobrir com roupas, mas não podia fazer isso com o rosto, então ela simplesmente evitava o rosto. Como você pode imaginar, foi extremamente traumatizante para Ana Maria dar seu depoimento durante o julgamento. Aparentemente, ela chorou muito e, alguns dias depois de dar seu depoimento, ela realmente tentou tirar a própria vida, mas foi levada ao hospital e sobreviveu. Outra testemunha que depois, durante o julgamento de Rose, foi uma mulher de 39 anos chamada Janet Leach. Agora, Janet era responsável por Fred. Ela foi basicamente designada para ser amiga e confidente de Fred quando ele foi preso em 1994 e ele conversava com ela frequentemente sobre o caso. Janet contou ao tribunal como Fred disse a ela que ele e Rose tinham feito um pacto juntos antes de sua prisão. Esse pacto era que ele assumiria total responsabilidade por absolutamente tudo, até mesmo pelos assassinatos que ele descreveu como, abre aspas, alguns dos erros de Rose. Janet afirmou que Fred lhe disse que Rose, de fato, teve um papel importante nesses assassinatos, especialmente no assassinato de Shirley Robinson. Aparentemente, Rose cometeu esse assassinato e o assassinato de Charmaine sozinha, e foi ela quem retirou o bebê não nascido de Shirley de seu útero. Você deve lembrar que Shirley estava grávida de Fred, e Rose não gostou nada disso. Janet Leach chegou a desmaiar no tribunal um dia enquanto dava seu depoimento. Acho que ela pode ter tido um derrame, mas ela achou toda a experiência muito estressante, então desmaiou e foi levada para o hospital. Mas ela acabou voltando ao tribunal em uma cadeira de rodas para terminar de prestar depoimento e para o seu interrogatório.
O julgamento chegou ao fim em 22 de novembro de 1995 e o júri decidiu por unanimidade que Rosie West, de 41 anos, era culpada de todos os 10 assassinatos pelos quais foi acusada. Sua sentença foi prisão perpétua, com o juiz, Sr. Justiça Mantle, se voltando para ela e dizendo: Rosemary Pauline West, em cada uma das 10 acusações de assassinato pelas quais você foi unanimemente condenada pelo júri, a sentença é prisão perpétua. Se levarem em consideração o que eu penso, você nunca será libertada. Levem-na. Rosie praticamente imediatamente entrou com um recurso contra suas condenações, ainda insistindo que era completamente inocente e que Fred era o único serial killer, não ela. Mas esse recurso foi rejeitado e, em 1997, ela recebeu uma sentença de prisão perpétua, o que significa que ela permanecerá na prisão até o dia em que morrer, sem dúvida alguma. Rose West é a segunda de 3 mulheres a receber prisão perpétua no Reino Unido. A primeira foi Mira Hindley e a terceira foi Joanne Dennehy. Na verdade, eu já fiz um vídeo sobre Joanne Dennehy, então se você quiser assistir, vou deixar o link na descrição para você. Eu nunca fiz um vídeo sobre Myra Hindley, então me avise se você quiser que eu faça, e eu vou adicionar à lista. O número 25 da Rua Cromwell, que também ficou conhecido como a Casa dos Horrores, foi demolido em 1996 e, na verdade, agora é apenas uma passagem pública. Em 2001, Rose anunciou que não recorreria mais de suas condenações. Ela ainda era inocente, mas acho que percebeu que não valia a pena recorrer. Não havia nenhuma chance de que ela fosse ser libertada algum dia. Rose West é uma prisioneira de categoria A e, segundo relatos, ela foi transferida para a prisão em 2019. Ela foi transferida para a prisão Her Majesty's New Hall, que fica em West Yorkshire, na Inglaterra. Atualmente, ela tem 66 anos. Você deve estar se perguntando o que aconteceu com as crianças West depois de tudo isso. Os filhos mais novos da família West cresceram em lares adotivos, longe de Gloucester, e receberam novos nomes. Stephen West, que era o filho mais velho de Fred e Rose, agora também tem um filho. Mas em 2004, quando ele estava com pouco mais de 30 anos, ele foi condenado a 9 meses de prisão por engravidar uma menina de 14 anos. Muitos dos filhos dos West agora também têm seus próprios filhos, incluindo Anna Marie e May. Falando da Mae West, li o livro dela sobre esse caso. Vou pegar aqui rapidinho para te mostrar. Este é o livro. Ele se chama Amor Como Sempre, Mamãe, a verdadeira e terrível história de sobreviver a uma infância com Fred e Rosie West. Eu li esse livro no começo deste ano. Acho que alguém no Instagram me mandou uma mensagem sugerindo que eu lesse, e na verdade é uma leitura muito interessante. May fala sobre sua vida crescendo na casa da família West, e na verdade tem algumas cartas que a mãe dela, Rose, escreveu para ela enquanto estava na prisão. É uma leitura interessante, como mencionei. Se alguém quiser ler, deixarei um link na descrição. Comprei meu exemplar na Amazon. Essas são todas as informações que tenho sobre o caso de Fred e Rosie West. Eu já sei que esse vídeo provavelmente vai ser o mais longo que eu já fiz até agora. Minha voz sumiu depois de gravar esse vídeo. Não sei se dá pra notar, mas minha voz está super rouca de tanto gravar. Espero ter feito justiça ao caso. Tentei incluir o máximo de informações possível, mas esse caso é enorme. Provavelmente um dos maiores, se não o maior, que já cobri no meu canal. Como sempre, por favor, me conte suas opiniões e pensamentos nos comentários. Gostaria de saber se você acha que Fred e Rose fariam o que fizeram se nunca tivessem se conhecido. Será que eles seriam assassinos se não tivessem se conhecido? Acho que Fred sim, já que matou antes de conhecer Rose. Ele matou Anna McFool, então eu acho que ele teria continuado matando outras pessoas de qualquer jeito, mesmo se nunca tivesse conhecido a Rose. Mas eu não sei se a Rose teria feito o mesmo. Será que ela teria continuado matando se nunca tivesse conhecido o Fred West? Antes de ir, eu só quero agradecer especialmente aos membros da minha página no Patreon. Muito obrigada pelo apoio de vocês, pessoal. Se mais alguém quiser se tornar membro da nossa pequena família do Patreon, o link está sempre na descrição dos meus vídeos.
Por favor, deixe um like neste vídeo e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E eu te vejo de novo na semana que vem para mais um Mistério com Molly. Tchau, gente!